Aleluia, Pai. Nós sabemos que o Teu amor por nós é grande. Grandioso amor a ponto de entregar o Seu único Filho para morrer por nós, para morrer em nosso lugar, para nos trazer vida, para nos trazer a Tua salvação. Nós Te damos graças, ó Pai Celestial, por Cristo Jesus. Nós Te damos graças pelo Teu amor, pela Tua vida em nós. O Teu amor é tão grande, tão grande, tão grande, e não levou em conta o tempo da nossa ignorância, mas nos trouxe para perto, nos amou, nos trouxe para perto, para o lugar de comunhão, nos perdoou. Fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, remidos de todo o pecado, e podemos estar aqui diante do Senhor para Te adorar e dizer aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor se mostrou por meio de Cristo Jesus. O Senhor se revelou por meio de Cristo Jesus e ainda hoje se revela por meio da Tua palavra. O Senhor não está escondido. O Senhor não se esconde de nós. O mistério que esteve oculto foi revelado a nós. O mistério que esteve oculto foi revelado a nós. E o Teu Espírito abre os nossos olhos para entendermos, para compreendermos a Tua vontade, a Tua palavra, conhecermos o Teu caráter, o Teu amor, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revela a nós por meio da palavra, por meio do Teu Espírito. O Teu Espírito abre os nossos olhos, nos dá entendimento. E é o que Te pedimos nesta noite, Espírito de sabedoria e de revelação no Teu pleno conhecimento. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para possamos compreender a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Entender a Tua palavra, Senhor, traz ao nosso coração a revelação que nós precisamos ter. Que a Tua palavra venha entrar em nosso coração, trazendo iluminação, trazendo entendimento, compreensão, trazendo respostas a nós. Que sejamos edificados, que sejamos fortalecidos esta noite, que venhamos sair daqui melhores, amadurecidos pela Tua palavra. Doce Espírito de Deus, nós dependemos do Senhor para nos dar entendimento, compreensão da palavra. Eu dependo de Ti para trazer aquilo que está no Teu coração, no coração do Pai. Eu dependo do Senhor, Espírito Santo, eu me rendo a Ti, para ser um canal do Senhor nessa noite. Me dá compreensão, entendimento, a revelação do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que o meu Espírito venha compreender de Ti e transmitir essa noite. Nós Te damos graças pela mesa que está posta, pela mesa que está posta diante de nós. O Senhor preparou uma mesa de salvação, de paz, de alegria, de perdão, de transformação. E nós desfrutamos dessa noite, Senhor. Nós fazemos parte, tomamos dessa mesa essa noite, para estarmos alinhados ao Teu querer, para desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós nos rendemos ao Senhor. Pai, Te damos graças pela vida da Patrícia, pelo poder do Teu Espírito tocando a vida dela agora, tocando o seu corpo, trazendo fortalecimento, restauração da sua saúde. O mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, operando agora na vida dela, operando agora sobre o corpo dela. Nós declaramos vida. Nós declaramos vida sobre o corpo da Patrícia. Nós declaramos vida em abundância, saúde plena e manifestação agora. O fortalecimento dos ossos, músculos, tendões, oxigenação de todo o corpo. Vida em abundância. Vida em abundância e manifestação sobre o corpo da Tua filha, Pai. Te damos graças ao Espírito Santo de Deus, pela Tua presença e manifestação agora naquele lugar. E o Teu nome sendo glorificado, Senhor. O Teu nome sendo exaltado.
nada pode mudar. Tua graça me sustenta. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, doce Espírito de Deus. Obrigado pela tua palavra, poderosa palavra. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Aleluia, aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Você pode sentar. Queridos, obrigado. Daqui a pouco eu chamo vocês. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Cada dia precisamos aprender a adorar ao Senhor, sermos mais intensos. Aleluia. Sabe, irmãos, tem muita música boa que tem surgido aí, mas tem umas das antigas, viu, que ajuda a gente a entrar, né? Em adoração é maravilhoso, é bom demais. Aleluia. O Senhor é bom, glória a Deus. Aleluia. Diga comigo, o reino em primeiro lugar, provocando os resultados. Aleluia. Nós recebemos uma palavra da parte do Senhor para esse ano de 2024, que é tempo de buscarmos ao Senhor, buscarmos o reino dele em primeiro lugar. E eu estava meditando em algumas coisas, e eu vi inclusive uma ministração que falava muito a respeito daquilo que estava no meu coração. E sabe, queridos, eu sei que nós fomos chamados e amados por Deus. Deus primeiro, a Bíblia disse, antes mesmo que nós nascêssemos, tivéssemos nascido, Ele já havia nos amado. Ele já havia preparado todas as coisas. Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Gálatas capítulo 1, verso 15 diz, contudo ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. João capítulo 15, verso 16 diz, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Aleluia. Diz assim, eu fui chamado, eu fui escolhido por Deus. E Colossenses capítulo 3, verso 12 diz, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado. Aleluia. Então guarda isso no seu coração. Nós precisamos entender que nós fomos chamados pelo Senhor, alcançados por Ele, e Ele nos amou primeiro. Amém? Aleluia. Mas sabe, querido, nós vemos nesses textos bíblicos a iniciativa da parte do Senhor de se achegar a nós. E a salvação foi disponibilizada aos homens. E nós recebemos essa salvação, graças a Deus. Aleluia. Mas sabe, agora que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a salvação por meio de Cristo Jesus, existe uma responsabilidade que recai sobre mim e sobre você. Existe uma responsabilidade que está em nós e existe uma ação necessária. E Deus espera essa ação ou essas ações da nossa parte. E eu quero falar sobre isso, textos bíblicos que nós vamos passar hoje na Bíblia, porque eu quero colocar essa base. Inicialmente, entenda que o amor de Deus nos alcançou primeiro, foi Ele que nos amou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos abençoou, amém? Mas existem coisas maiores, ou maiores não, existem coisas pós a salvação, o receber a salvação que nós precisamos trazer à existência, trazer à manifestação, e a Bíblia nos mostra que é responsabilidade nossa também, amém? Eu vou ler na nova versão transformadora NVT, primeiro é Tiago capítulo 4, verso 8, coloca lá, Bruno, por favor.
Como eu falei, existe uma responsabilidade. Olha só o que a palavra de Deus começa dizendo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Algumas versões dizem: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Percebe, irmãos, aqui, amém? É só essa parte do versículo que eu vou pegar. Ele diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A Bíblia diz que eu e você temos que ter uma ação, eu e você temos que ter uma atitude. Depois de salvos, depois de recebermos a graça do Senhor, mas Ele diz agora: aproximem-se de vocês, de Deus, se acheguem a Deus, e então Ele se achegará a vocês. Percebe que existe uma ação da nossa parte agora, e Deus vai corresponder a essa ação. Vamos avançar. 1 Samuel capítulo 2, aleluia. Sabe, existe uma iniciativa, um comportamento, algumas atitudes que nós devemos ter. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, aleluia, diz assim: portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel: prometi que os membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. E aí ele diz: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Mais uma vez, nós vemos uma ação necessária da parte dos filhos de Deus para uma correspondência da parte do Senhor. Ele diz: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Tem os dois aspectos. Tem uma ação boa de honrar ao Senhor e ser honrado por Ele, mas existe também uma consequência ruim de quem despreza ao Senhor e é ser desprezado por Ele. E sabe, queridos, eu estava meditando isso essa tarde, e às vezes eu lembro que, às vezes a gente ouve algumas pessoas, e eu estou falando dentro da igreja, às vezes fala assim: não, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai fazer isso por mim, o Senhor vai fazer aquilo por mim. Mas a pergunta para mim e para você: nós temos honrado ao Senhor? Nós temos tido uma atitude de honra ao Senhor para que Ele venha nos honrar? Sabe, irmãos, a vida cristã, ela exige uma responsabilidade nossa, ela exige atitudes da nossa parte. Eu sei que Deus é amor, eu sei que Ele é um Pai amoroso, um Deus grandioso, que entregou o seu Filho por nós. Mas na nossa sociedade, principalmente, as pessoas, elas têm uma coisa de que aceitei Jesus e agora Jesus tem que fazer tudo por mim, é obrigação dele fazer tudo por mim, e nós estamos no tempo da graça, tá beleza, eu estou indo lá na igreja, já bati o ponto, carimbei, o pastor assinou, tá tudo certo, tá tudo bem, já cumpri meu compromisso. Uma mentalidade, irmãos, de uma vida, às vezes até leviana, para com as coisas de Deus. Mas a gente é pronto a dizer: Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me honrar, Ele é fiel, nós cantamos que Ele é fiel. Mas nós temos sido fiéis a Ele? Para que essa fidelidade se manifeste em nossa vida? Ele não muda, Ele é fiel à palavra dEle. Ele vai cumprir a sua palavra. Mas aqui diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Mas se não honrar, se desprezar o Senhor, Ele diz, vai ser desprezado também. Levíticos capítulo 26, a partir do verso 23, diz assim: e se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês. Mais uma vez, Deus está falando com o povo e dizendo a respeito de uma ação, de uma atitude ou de um comportamento daquele povo. Olha, se vocês se opuserem a mim, eu vou me opor a vocês também. Porque o povo aqui era ensinado, trazido para perto pelo Senhor. Deus orientava, Deus instruía, mas muitas vezes o povo estava resistindo a Deus. O povo não queria andar na palavra do Senhor, não queria andar em obediência. E ele diz aqui: olha, se vocês insistirem em se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês. Ele é um Deus de amor e graça, queridos.
Mas ele estabeleceu alguns princípios e alguns comportamentos que nós devemos ter para viver uma vida de comunhão com Ele, para desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Se vocês me honram, vocês vão ser honrados. Eu quero ser honrado pelo Senhor, mas Ele diz, vocês primeiro me honram. E aí você vai desfrutar da minha honra. E se vocês se opuserem a mim, eu vou me opor a vocês também. Irmãos, misericórdia, o Senhor se opôs a nós. Quem somos nós diante dele? Aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 15, nós estamos lendo vários textos, para que a gente entenda, queridos, que há uma responsabilidade minha e sua. Há uma forma que Deus responde a nós, mas entenda, Ele responde. Quando a gente responde a algo é porque houve o quê? Um questionamento, uma ação, uma atitude primeiro, e a gente responde a algo. Houve um comportamento e a gente responde àquele comportamento, e é isso que a palavra está me mostrando, está te mostrando que Deus, Ele responde a uma atitude nossa. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 15, a partir do verso 1 diz assim: Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês, enquanto estiverem com ele. Deus estava com aquele povo, sim, enquanto o povo estava com ele. Então Deus está dizendo, enquanto vocês estiverem comigo, enquanto vocês tiverem a ação de estar comigo, de me obedecerem, eu estarei com vocês. Porque, irmãos, Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de princípios. A nossa vida cristã não pode ser uma vida leviana, não pode ser de qualquer maneira. Sabe, existem planos, existem coisas do Senhor para a nossa vida. Eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Sim, se você obedecer ao Senhor, se você buscar a Ele, se você voltar-se para Ele, se você o honrar, você vai viver. Se você, sabe, existem muitas, já ouvi muito, falar assim, todas as promessas de Deus vão se cumprir. As promessas de Deus para a minha vida vão se cumprir. Deixa eu te falar, irmãos, nem todas vão se cumprir. Existem muitas pessoas que morreram sem o cumprimento da promessa de Deus. Porque Deus falhou? Não, porque há necessidade de uma postura e um comportamento nosso. Porque há necessidade de uma ação nossa. Sabe, irmãos, Deus não fala assim, olha, eu quero realizar isso e aquilo na sua vida, apenas para você ficar animadinho, não. E aí você, pronto, Deus tem uma promessa, vou sentar aqui e esperar a promessa de Deus se cumprir. Não! Muitas vezes Ele nos sinaliza, eu quero te levar a determinado lugar, eu quero te colocar em determinada posição, para que você e eu nos preparemos para isso. E muitas vezes se preparar é andar numa vida de comunhão com Ele, é buscar uma vida de maior intimidade com Deus. E aí tem muita gente que está frustrada dentro da igreja e dizendo, mas aquilo não se cumpriu na minha vida. Deus falou lá na minha adolescência que tinha um propósito para mim e isso, Ele ia me levar para nações, que Ele tinha um plano para mim. Você não vai nem para a igreja, quanto mais para nações. Você não estudou uma língua estrangeira e quer que Deus te leve, não, o Espírito vai trazer sobre mim a revelação das línguas, eu vou começar a falar japonês de um dia para outro. Vai não, crente, vai não. Você precisa ir para uma escola estudar japonês, você precisa ir para uma escola estudar russo, sem contar aqueles irmãos que têm um chamado para Nova York, né, para Orlando, só esse chamado assim, para a Europa, né, pastor? Mas, querido, se Deus te chamou, você precisa se preparar.
Você precisa ter uma atitude correspondente a isso. Olha, Deus falou para mim, Ele falou ao meu coração que eu tenho um chamado para ser um grande profeta dEle. Aleluia, glória a Deus. Agora, quanto você está estudando da palavra, quanto você tem orado ao Senhor, quanto você tem se consagrado, quanto tempo de oração em outras línguas você tem tido? Aí acha que Deus vai chegar e instalar um chip do profeta na sua vida? Vai não, crente. Não vai não. Há uma promessa e Ele nos sinaliza algumas coisas para que a gente possa se preparar e caminhar naquela direção. Mas se a gente não fizer, irmãos, Deus Ele é muito gentil. Ele não vai te pegar pelo pescoço, Ele não vai te amarrar pelo braço e te arrastar não. Há uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, queridos, de fazer aquilo que Deus nos chamou. Aleluia. E as pessoas querem desfrutar do poder de Deus, mas não quer uma vida de consagração, de se encher do Espírito. Continuando aqui, 2 Crônicas, e aí diz: o Senhor estará com vocês enquanto estiverem com Ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. E muitos têm dizendo: não sei, parece que Deus não está comigo. Parece que Deus não está comigo, tanto problema, tanta dificuldade. Será que você tem buscado ao Senhor? Será que nós temos buscado ao Senhor para Ele ser encontrado por nós e Ele se fazer presente, Ele ser achado por nós? Como diz aqui: se o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, eles o abandonarão. Tem muitos crentes, filhos de Deus, irmãos, se morrer, deve ir até para o céu, mas estão vivendo de qualquer jeito aqui, não vivem uma vida de resultado, porque quer viver de qualquer jeito, mas quer os benefícios de Deus. Os benefícios de Deus estão ligados a princípios que Ele mesmo estabeleceu. Buscar-me-eis, quando você me mandar um WhatsApp, quando você me mandar um e-mail, não, Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de qualquer jeito, não, de todo o vosso coração. Não é desfazer de Deus o nosso empregado. Senhor, eu estou precisando de uma bênção aqui, beleza? Resolve aí que eu vou viver minha vida aqui, passar o dia fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero. Ele não é meu servo, Ele não é o meu empregado, muito pelo contrário, nós fomos comprados com alto preço, o preço do sangue de Cristo Jesus. Nós agora somos os servos, nós agora somos os escravos. E o escravo não tem vontade, ele faz aquilo que o seu Senhor quer. Mas, irmãos, o nosso Senhor é tão maravilhoso, queridos, que Ele quer o melhor para a nossa vida. Mas nós precisamos nos achegar a Ele. Queremos uma vida de poder? Sim. Então, quanto nós temos nos rendido, quanto nós temos nos buscado ao Senhor para viver essa vida de poder? Não é viver a vida do nosso jeito, queridos, e está na palavra como nós devemos viver. Está na palavra de Deus como nós queremos viver. Então não adianta você viver a sua vida do jeito que você quer e à noite faz uma oração mais ou menos. Pai, obrigado por esse dia. Só que é o seguinte, Deus, amanhã eu quero essa bênção, preciso daquele recurso, eu preciso que resolva aquele problema e aquele outro. Beleza? Vai se virando aí que eu vou dar uma descansada aqui, porque o dia hoje foi cheio. É mais ou menos assim, parafraseando, né? Que muitas vezes nós temos feito com o Senhor. Quantas vezes no dia nós temos buscado ao Senhor? Quantas vezes ao dia nós temos voltado o nosso pensamento a Ele, parado para escutar a voz do Espírito? Porque, irmãos, para a gente ouvir ao Senhor, não é necessário ficar o dia todo parado orando, não, trancado no seu quarto, não. Mas você pode caminhar e estar ligado no Senhor. Ouvir a voz do Espírito Santo, está ligado, conectado. Só que muitas vezes nós temos ocupado a nossa mente, na maior parte do tempo, com o nosso fazer, com o nosso trabalhar, com o nosso querer, com o nosso desejo. E aí queremos ouvir a voz do Senhor? Será que pelo menos nós estamos caminhando naquilo que Ele tem para nós? Aleluia.
2 Crônicas capítulo 16. Aleluia. Nós queremos o poder de Deus, nós queremos a manifestação do poder de Deus. Mas eu gostei muito desse texto. Aleluia. Ele diz assim, 2 Crônicas 16, 9: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar sua força. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar a sua força. E aí ele diz: há aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Não é para qualquer um. É para aqueles que tiveram uma ação inicial de ter o coração dedicado a Ele. A esses Ele vai se manifestar. Deus vai fazer, Deus vai acontecer, sim, mas será que o nosso coração está voltado para Ele? Será que o nosso coração está dedicado ao Senhor, para que Ele possa nos encontrar ao passear com os olhos sobre toda a terra? Os olhos do Senhor passam toda a terra para mostrar sua força, aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Não é qualquer um, queridos. Deus quer alcançar a todos. Ele morreu por todos. Jesus morreu por todos. Por todos os homens, por toda a humanidade. Todos estão salvos? Não. Ele disponibilizou a salvação por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou ler esse texto mais à frente, só um pouquinho. Então o Senhor está prometendo se manifestar àqueles que têm o coração dedicado a Ele. Você quer o poder de Deus na sua vida? Você quer a manifestação do sobrenatural na sua vida? Eu quero. Então nós precisamos nos dedicar ao Senhor, lançar o nosso coração ao Senhor, voltar o nosso coração a Ele, queridos. Para aqueles que têm o coração voltados para o Senhor, inteiramente. Percebe que não é de qualquer jeito? É um coração inteiramente dedicado a Ele. Um coração inteiramente dedicado ao Senhor. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele disponibilizou a salvação, mas quem foi que desfrutou? Quem recebeu a salvação? Aqueles que receberam a Cristo Jesus. Aqueles que creram. Esses vão receber a salvação, que está disponível a todos os homens. Então a ação inicial da parte de Deus foi feita e foi completa. Mas diz: a todos quanto o receberam. Aqueles que creram no Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele diz: tem salvação disponível. Mas é o seguinte, você precisa primeiro crer para que haja manifestação dessa salvação. Aleluia. Percebe como nós temos uma responsabilidade na forma como nós andamos no dia a dia? Porque eu sei que todos nós queremos uma vida de abundância, resultados na nossa vida, bons resultados na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios. Mas quanto nós temos parado para ouvir o Senhor primeiro? É nisso que eu falo, primeiro há uma responsabilidade sobre mim e sobre você. De buscarmos ao Senhor. Colocarmos Ele em primeiro lugar. Isso tem toda a ligação, conexão com aquilo com a palavra que recebemos para esse ano. O primeiro reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E nós vamos ler esse texto. Mas olha só, abre a sua Bíblia em Números capítulo 14, verso 24. Que fala a respeito de uma promessa de Deus para o povo de Israel. Deus tinha prometido ao povo que daria a eles aquela terra. Uma terra que emana leite e mel. E ele mandou os espias, Moisés enviar 12 espias para espiarem a terra, conhecerem a terra. E eles foram conhecer a terra. Só que 10 deles
ao voltar, disseram: meu amigo, o negócio está feio. A terra é terra de gigantes. Nós seremos devorados, esmagados como pão, como se amassa um pão. Nós vamos ser devorados desse jeito. Eu imagino Deus falando: como é que é, rapaz? Que conversa é essa? Eu não falei que ia dar essa terra para vocês? E aí, a Bíblia diz, Números 14, 24, diz: meu servo Caleb, no entanto, apesar de toda essa incredulidade, apesar de todos os outros 10, ele diz: meu servo Caleb teve uma atitude diferente dos demais. Diga comigo: atitude. Permaneceu fiel a mim. E porque ele teve aquela atitude, ele permaneceu fiel, diz: por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Havia uma promessa da parte de Deus para todo aquele povo, só que a atitude de 10 homens que influenciou aquele povo foi: o negócio está feio, nós não vamos alcançar aquilo lá, nós não vamos entrar, nós não vamos chegar. E muitos começaram a dizer: Senhor, meu Deus, para que o Senhor nos trouxe aqui? Para a gente morrer nesse deserto? Para a gente ser consumido por eles? É melhor a gente voltar para o Egito. Eles não tiveram uma atitude diante de uma promessa do Senhor, porque Deus falou: olha, a terra é para vocês. Mas Josué e Caleb dissemos: a terra é nossa e nós vamos tomar posse dela, nós vamos entrar, bora pessoal, vamos para cima, vamos avançar. Só que eles já estavam contaminados pelos outros 10 espias que disseram: rapaz, a terra é terra de gigante, eles vão nos devorar. Mesmo eles tendo visto aquilo que Deus falou para eles: olha, é uma terra que manda leite e mel. Os cachos de uva, se nós lermos a história, diz que 2 ou 4 homens para carregar os cachos de uva. Meu amigo, eu nunca fui no mercado para ver uma uva desse tamanho. Um menino, o Theo, carrega um cacho de uva nosso. A irmã Cláudia disse que ele vai carregar não, ele vai comer. Estava ali, diante do povo, a promessa do Senhor se cumprindo, mas eles tiveram uma atitude de negação, de incredulidade. Então Deus mostrou para eles a promessa e disse: agora qual é a ação de vocês? De avançar, de entrar. E aí Josué e Caleb disseram: nós vamos. Mas a maioria, a grande maioria dos espias e do povo disse que não iriam entrar. E aí Deus, por causa disso, falou: então vocês não vão herdar a terra. E na continuidade do texto nós vemos: pode dar uma volta, vai dar um giro por aí, porque vocês não vão entrar nessa terra que eu prometi, a não ser Josué e Caleb e a sua descendência. Nós conhecemos a história, sabemos que aquela geração não herdou a promessa, não entrou naquela terra, a não ser Josué e Caleb. Havia uma promessa: então Deus vai fazer de qualquer jeito. Deus falou que eu vou chegar, eu vou tomar, Ele vai passar por cima de tudo, de qualquer coisa. Se eu ficar deitado, dormindo, acordado, sentado, jogando bola, jogando videogame, fazendo nada, no TikTok, no Instagram, Ele vai fazer. Não vai. Ele te deu uma promessa, Ele te sinalizou, e Ele disse: se prepara, se ajusta, para que você entre na promessa. Existe sim uma ação inicial da minha parte e da sua parte, irmãos, para que desfrutarmos aquilo que Deus tem. E nós precisamos ser zelosos com isso, nós precisamos ser cuidadosos. Olha só em Salmos 18, aleluia, Salmos 18, 25 diz assim, 25, 26: aos fiéis te mostras fiel, aos íntegros mostras integridade, aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostra astuto, ou algumas versões dizem inflexível. Olha só como Deus responde a uma ação nossa, olha só como Deus responde, e Ele espera uma ação, um comportamento da nossa parte. Ele disse: aos fiéis te mostra fiel. Qual é a sua característica de andar em fidelidade ao Senhor? Ele vai se mostrar fiel diante de para você. É essa atitude que Ele tem para com você. Ele diz: aos íntegros mostra integridade.
É exatamente uma ação correspondente à minha e à sua, queridos. Ah, mas fulano fez isso comigo, fulano falou aquilo comigo, vou mudar, vou chutar o balde, não vou mais, não vou participar, não vou. Deixa eu te falar, nós estamos servindo ao Senhor. A nossa fidelidade é a Ele. Ah, mas todo mundo foi infiel a mim, me abandonaram, me largaram, me enganaram, me traíram. Ele não vai te largar, Ele não vai te abandonar, nem vai te trair. Seja fiel a Ele. Aquilo que Ele te chamou para fazer. Seja íntegro, seja puro. Aí ele diz, aos puros se mostra puro, mas aos perversos ele não vai se mostrar perverso, porque não há perversidade em Deus. Amém? Você vê que é diferente? Percebe que é diferente? Aos perversos ele não vai se mostrar perverso, mas ele diz, ele se torna inflexível. Algumas versões dizem, ele se torna inimigo, ou ele resiste ao perverso. Ele resiste ao perverso. Mas sempre haverá uma ação correspondente da parte de Deus com aquilo que nós fizemos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E sabe, irmãos, que é maravilhoso porque Deus colocou isso na sua palavra. A Bíblia diz que Deus não tem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Ele não tem filho favorito. Ele não tem filho predileto. Todos receberam a salvação e todos são amados por Deus. Inclusive o ímpio é amado por Deus. O amor dele é incondicional para com o ímpio. Mas por que só você recebeu a salvação e o ímpio não? Porque você creu. Você teve uma atitude e o ímpio ainda não. Não há um preciosismo da parte de Deus, uma preferência da parte de Deus. Eu vou abençoar fulano. E às vezes a gente olha assim, eita, fulano recebeu essa bênção. Oxe, fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nossa, ele ganhou uma promoção, ele ganhou um emprego, ele ganhou muito dinheiro, a empresa dele cresceu. Nossa, e eu aqui, e Deus não vai fazer nada por mim, não. Irmãos, saiba que se ele foi abençoado, se houve a manifestação na vida dele, alguma coisa ele fez. Alguma coisa ele fez diante do Senhor. Uma ação teve diante do Senhor para a manifestação daquilo que ele recebeu. Fidelidade, obediência, amor ao Evangelho, o buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ah, mas eu também sou crente. Mas qual nível de comunhão você tem tido com Deus? Qual nível de comunhão, de intensidade eu tenho tido com o Senhor para ver a manifestação desses resultados na minha vida, na sua vida? Quanto nós temos buscado ao Senhor? Como nós temos buscado? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como tem sido a nossa busca ao Senhor? Não é porque Deus gosta mais de A ou de B, ama mais um do que o outro, mas é cumprimento de princípios, cumprimento da palavra, é uma atitude de fé. O que Deus vai distinguir é fé, porque ele disse, em alguns momentos, para os próprios discípulos, ele diz, homens de pequena fé. E aí ele diz para um outro, nunca vi Israel uma fé do tamanho dessa. Então ele distinguiu fé. Existe aqui o pequena fé e o homem de grande fé. E o resultado do pequena fé foi o quê? Vou ter que socorrer esse camarada aqui que os bichos vão morrer. E um homem de grande fé, então vai, está feito o que você quer. Por causa de fé. Não é porque Deus amou mais um e amou menos o outro. É por causa de fé, uma atitude de fé, uma atitude que traz a manifestação, algo da parte do Senhor. Pastor José Carlos falou aqui a respeito de dízimos e ofertas. A palavra de Deus fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6.
Põe lá, muito conhecido nosso, queridos, muito conhecido nosso. Mas disse, lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Olha só, se não é estabelecimento de princípios da parte de Deus. Aquele que semeia pouco, algumas versões dizem assim, aquele que semeia pouco, pouco vai colher. O que semeia em abundância ou em fartura vai colher. Aí você me diz, não sei porquê, pastor Zé Carlos tem crescido, tem avançado, prosperado nas finanças. Pergunta para ele como é a ação dele de semear. Não, mas todo dia eu entrego dinheiro. Não, irmãos, não estou falando de entregar dinheiro, não. Estou falando de uma oferta ao Senhor, não por tristeza, não por necessidade, não por obrigação, mas porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ei, Deus olhou homens que estavam trazendo maços de dinheiro, colocando no gasofilácio. Ele estava lá perto do gasofilácio só observando os homens ofertarem. Aqueles homens trazendo bolo. Uns traziam um bolinho de dólar, outros eram euros. Outros faziam um pix maior, né, pastor? Mas aí ele diz que uma viúva chega com uma moedinha. Aí tu olha assim e fala assim, não dá para nada. Mas aí Jesus, olhando o coração, disse, essa mulher ofertou muito mais do que esses homens aí. Porque eles estão dando daquilo que sobra. Eles estão dando porque está sobrando. E aquela mulher, mesmo não sobrando, muito pelo contrário, aquilo ali provavelmente faria falta para ela. Ela disse, eu vou honrar ao Senhor, eu tenho que trazer diante do meu Deus uma oferta. E de todo o coração ela ofertou. Então, irmãos, não é apenas fazer porque Deus está precisando de dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu. Ah, mas por que nós dizimamos, por que nós ofertamos? Por que é a gente que tem que manter a igreja? Porque Ele estabeleceu assim. Deus estabeleceu dessa forma. Mas Ele não precisa do meu dinheiro nem do seu. Ele não depende de mim nem de você para ser quem Ele é, irmãos. Aleluia. Então depende de uma atitude nossa. Então se o irmão está vivendo um determinado resultado, irmãos, vamos para a palavra. Deus, pensei em algo aqui, olha, Deus não é, ou o reino de Deus não é um banco de investimento. Amém? Vou negociar com Deus, eu ia trazer R$50 de oferta. Não, mas, sabe uma coisa, eu vou investir 500 no reino. Não é assim que funciona não. Não é um investimento, para você dizer assim, eu vou um investimento como um dinheiro que você coloca para receber a juros. Mas existe sim um princípio de Deus, diz, semeia pouco, colhe pouco, semeia muito, colhe muito. Então quem vai definir isso? O nível da nossa oferta, o nível da nossa colheita, não é Deus, mas somos nós. Porque as pessoas querem, eu queria que Deus me abençoasse muito. Eu gosto muito desse exemplo, irmãos, porque eu aprendi ao longo dos anos, algumas vezes Deus teve que chamar a minha atenção até que eu pudesse fazer. O quê? A gente ficava, Senhor, um desejo do meu coração é semear para missões. Sabe, a gente vê uma necessidade, Senhor, olha, se eu tivesse aqui 500 mil, Senhor, ia resolver tanta coisa, ia ajudar tanto, aquelas crianças, aquele missionário. Quem tem um coração, o desejo de ofertar em missões, irmãos, ou na vida das pessoas, rapaz, a Vanessa está passando aquele problema, eu queria, se eu tivesse com dinheiro, eu ia chegar lá, ofertar, para ela se regozijar no Senhor, se alegrar com a família dela. Só que a gente fica pensando, se eu tivesse 1 milhão para fazer, se eu tivesse 1 milhão, eu tivesse 500 mil, se eu tivesse 10 mil. Só que a gente não está ofertando R$1, R$2, R$5, R$10. Aí você acha que quando chegar 1 milhão na sua mão, você fala, não, peraí, 1 milhão não, aí é muito. Porque o nosso coração não está preparado para ofertar, irmãos. E quantas vezes Deus chamou a minha atenção nesse desejo de querer fazer, de ofertar muito. E aí o Espírito Santo, sim, e você está ofertando quanto agora? Com o que você tem?
Entendi, Senhor. Entendi. Aí eu começava a ofertar, daqui a pouco, pá, crendo, aí eu acho que o Espírito Santo nem entrava em ação mais. A própria consciência já lembrava, ó, sim, você está fazendo o quê com o que você tem? Então, irmão, se você quer ofertar, eu quero ofertar generosamente, talvez, hoje você vai ofertar generosamente R$10, porque seja o seu esforço, o seu tudo. E aí chega uma pessoa que fala, vou dar 1.000 aqui. Está me sobrando, não vai fazer falta. Mas Deus, a quem nós ofertamos é ao Senhor. E Deus vai olhar a de diferenciar a oferta de R$10 da oferta de 1.000. E pela palavra dele nós vemos que ele vai atentar para aquela oferta de 10. Por causa de uma atitude do coração. Mas entenda que é sempre uma atitude nossa para a manifestação de Deus. Há uma ação da nossa parte. Deixa eu avançar aqui. Aleluia. Porque Deus é um Deus de justiça, viu, irmãos? Ele ama todos os filhos. Mas se você tem honrado ao Senhor, tem sido intenso, tem buscado a Ele, tem colocado o reino dEle em primeiro lugar, irmãos, você não vai ter a mesma recompensa daquele que tem vivido de qualquer maneira. Não. Ele diferencia sim a nossa fé. Aleluia. Deixa eu procurar um texto aqui que eu li essa tarde. Aleluia. Antes eu quero ler João 3,16 com você. Coloca lá, por favor, João 3,16. Aquilo que eu falei, um pouco mais cedo. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou tanto que entregou o seu Filho. Para quem? Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Quem é que não vai perecer? Diga comigo, aquele que crê. É para estar disponível para todos, mas quem é que não vai perecer? Aquele que tiver uma atitude de crer no Senhor, crer no seu amor, crer no sacrifício de Cristo Jesus. Não são todos os homens que serão salvos. Não é porque falta vontade da parte de Deus, não é porque Deus escolheu uns para serem salvos e outros não. Ele disponibilizou a sua graça, a sua salvação a todos os homens. Mas vem por meio da fé em Cristo Jesus. Aquele que crê não vai perecer. Em contrapartida, o que não crê vai perecer. Mas houve uma atitude do homem primeiro em crer e depois em não perecer. Então nós precisamos estar atentos a isso. Ele vai se manifestar àqueles que crerem. A intensidade somos nós que definimos, irmãos. A intensidade da nossa oferta, a intensidade da nossa rendição, a intensidade da nossa consagração. Eu quero ter mais de Deus, eu quero viver mais de Deus. Eu quero receber coisas grandiosas de Deus, então você precisa crer cada dia mais. Amém. Amém, é isso mesmo. Mas o que nós estamos fazendo para que a nossa fé venha a aumentar? Porque ele repreendeu os discípulos, homens de pequena fé. E ele elogiou algumas pessoas, dizendo, a sua fé seja feita conforme a sua fé. Mateus 9:29. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação ou pela palavra de Deus. Então, quanto nós temos nos relacionado com a palavra de Deus? Quanto tempo, irmãos, nós temos parado para meditar nessa palavra? Quanto tempo nós temos tido de comunhão com essa palavra? E é interessante que às vezes a gente fica tão preocupado, tão desejoso de ter mais fé para alcançar mais coisas, e a gente quer orar mais para Deus. Senhor, me dá, eu vou passar mais tempo apresentando a minha petição ao Senhor, eu vou passar mais tempo apresentando o meu problema diante do Senhor. Irmão, se você e eu tivermos a fé, que a palavra de Deus nos diz, Ele diz, ei, peça com fé
e você recebe. A Bíblia não diz pedir, pedir, insistir, insistir, continuar a pedir que o Senhor vos dará. Não, diz pedir e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. A gente às vezes gasta tanto tempo, investe tanto tempo em uma oração de petição, 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 petição. A gente vira um pedinte diante de Deus. Que se a gente investisse mais tempo em aumentar a nossa fé, fazer crescer a nossa fé pela palavra, nós teríamos mais resultados, irmãos. A gente inclusive ia perceber que eu não preciso, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Ei, não é por muito pedir não, é por crer. Então a gente investe mais tempo com a palavra de Deus, em relacionamento com a palavra de Deus, a nossa fé vai crescer, e nós vamos alcançar aquilo que temos crido da parte do Senhor. Amém. Aleluia. Inclusive a gente com mais comunhão com a palavra e mais comunhão com o Espírito, a gente vai começar a discernir coisas e vamos parar de pedir aquilo que Deus não tem para a nossa vida. Porque existe um plano da parte do Senhor para a nossa vida, irmãos. E às vezes você quer. Não, Senhor, eu quero pregar o evangelho em Nova York. Eu quero pregar o evangelho em Nova York. E Deus fala, não, meu filho, eu estou com o Afeganistão te esperando lá. E tu quer ir para Nova York? Não, é no Afeganistão. Não, mas a palavra diz que eu vou pedir e vou receber. Vou para Nova York. Tem uma cobertura lá em Manhattan para mim. O Senhor tem. Não, irmãos. Tem umas cavernas lá no Cazaquistão para você pregar a palavra. Está cheio de gente na caverna, vai lá. Mas se a gente ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Espírito, nós vamos saber inclusive o que pedir. Aleluia. Porque, irmãos, vão existir momentos na vida de vocês que você vai perceber, olha, a minha vontade era ir para tal lugar, mas você sabe porque sabe que Deus não tem aquilo para você. E você, por mais que às vezes a sua alma, a sua emoção queira ir para tal lugar, você não vai nem orar a respeito daquilo, porque você sabe que é um chamado da parte do Senhor te chamando para outro lugar. Porque você está em comunhão com Ele. Porque existe sim, irmãos, existem coisas que nós vamos ter que abrir mão. Vontades nossas que nós vamos ter que abrir mão para cumprir a vontade de Deus. Para fazer a vontade do Senhor. Existirão coisas na sua vida que você vai querer fazer, mas você sabe porque sabe que não é para fazer aquilo. Porque Deus tem outra coisa diferente para você. E aí você não vai ficar pedindo o que não é para você, e depois dizer, não é bem assim não, a fé não funciona não. Não, a fé nos chama inclusive para um lugar de comunhão. A fé nos faz ouvir a voz do Espírito. Identificar que é Ele. E saber o que Ele tem para nós. Aleluia. Abra aí Mateus capítulo 9, verso 29. Ele tocou nos olhos dos dois e disse, seja feito conforme a sua fé. Aleluia. Capítulo 15, verso 20, capítulo 8, verso 13. Volta ao capítulo 8, verso 13. Então Jesus disse ao oficial romano, volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. Algumas coisas não estão acontecendo na minha vida. Será que nós estamos crendo? Será que nós temos crido, temos alimentado a nossa fé, feito a nossa fé crescer com o conhecimento da palavra? Não é Deus que vai fazer a sua fé crescer. Não é orar ao Senhor, pedir, aumenta a minha fé. Quem não já cantou isso, né? Aumenta a minha fé. Aqui, ó. O aumento da fé está aqui, ó. Não é no muito pedir, não é no muito orar. É comunhão com a palavra. É comunhão com a palavra. É interessante, irmãos, quando a gente está meio desanimado, está chateado ou está triste, e a gente para meditar na palavra. E o Espírito vai nos conduzir a
uma boa palavra dele para nós. E a gente começa a meditar, e de repente aquilo começa a encher o nosso coração, começa a nos trazer alegria, começa a nos trazer uma força, a gente começa a acreditar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. E aí você olha para o lado, olha para o outro, o que foi que mudou? Aparentemente, nada. Aquele problema está lá, aquela circunstância parece que está no mesmo lugar, mas você por dentro foi fortalecido, foi levantado pela palavra, a sua fé cresceu e você sai daquela meditação crendo que as coisas vão mudar, porque a palavra nos toma por dentro e nos fortalece. A palavra nos fortalece. Aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34. Nós temos outros textos como Mateus 15, 28 também, que fala sobre isso, seja feito conforme a tua fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus disse, ei, a tua fé te salvou. Percebe que ele não disse, olha, você deu sorte, viu? Porque hoje eu orei antes de sair, antes de pregar a palavra, e eu estava com a fé a 1000. E aí você tocou em mim, você pegou da minha fé e recebeu, você deu sorte hoje. Não. Jesus ele disse, mulher, a tua fé te salvou. Porque Jesus, naturalmente ele nem sabia que aquela mulher existia, nem sabia que aquela mulher estava ali. Quando foi que Jesus percebeu a presença daquela mulher? Quando ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, e dele saiu virtude, e dele saiu poder. Aí ele parou e disse, quem me tocou? E aí os discípulos, na carne, Senhor, olha o tanto de gente te empurrando, te apertando para cá. O Senhor pergunta quem te tocou? Acho que Jesus deve ter falado assim, para lá, vocês não estão entendendo nada, o povo carnal. E ele estava procurando, porque ele sentiu o poder saindo dele, mas não foi porque ele se encheu de poder e saiu distribuindo, não, ele disse, mulher, a tua fé te salvou, foi você que veio atrás de mim, crendo que iria receber, fica livre do teu mal, porque a tua fé te salvou. Queridos, há uma parte que cabe a mim e a você fazer, a mim e a você fazer, permanecer, perseverar. Eu quero Êxodo 34, verso 23. Aleluia. Olha só que texto interessante. Aqui o povo, ele iria conquistar a terra, haveria uma terra preparada, que nós sabemos lá na frente de Jerusalém, o povo subia para adorar, mas havia em volta de Israel um ambiente de guerra. Ele vivia sempre guerreando, combatendo contra outros povos. E aí Deus fala para eles, 3 vezes por ano, todos os homens de Israel. E quando ele fala aqui, todos os homens de Israel, ele não se refere nesse caso aqui às mulheres e meninos. Está falando apenas dos homens, sexo masculino. Amém? Porque quando Deus diz assim, Deus criou o homem, e ao homem deu, ao homem entregou, ele estava falando ao homem como ser humano, homem e mulher. Mas nesse texto ele fala, 3 vezes por ano, todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Aí, o que poderia passar na mente do homem? Não, vai dar não. Se a gente sair, se os homens abandonarem as casas, as famílias, as mulheres, os nossos inimigos vão entrar, vão saquear, vão levar os nossos filhos, as nossas mulheres presos, cativos, ou matá-los, vão levar tudo que é nosso. Mas o que foi que Deus falou? O verso 24, ele diz, expulsarei as outras nações diante de você e aumentarei o seu território para que ninguém cobisse a sua terra. Quando? Em qualquer momento, não, ele estava falando assim, olha, para que ninguém cobisse a sua terra, enquanto você comparece diante do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. O que Deus estava falando para esses homens? Olha, é o seguinte, a minha instrução para vocês é cuidar desses 3 momentos de adoração a mim. Cuide daquilo que eu quero, e eu vou cuidar da sua casa e da sua família. Ele está dizendo, buscar em primeiro lugar o meu reino, o meu interesse, aquilo que eu coloquei diante de vocês. E as demais coisas, o cuidado, a proteção para a sua terra, para a sua casa, para a sua família, eu mesmo vou providenciar. É isso que Deus está falando para esses homens, para aquele povo.
Busque em primeiro lugar a minha vontade, faça primeiro a minha vontade. E quando de repente os homens pensarem, mas Senhor, e a proteção? Deus já entrou logo, olha, eu vou expulsar as outras nações. Eu vou inclusive aumentar o seu território. Ele disse, as suas terras serão acrescentadas. Se nós trouxermos para Mateus 6, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está falando para esse povo, confia em mim. Faz aquilo que eu estou dizendo para você fazer, e eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar das suas terras, eu vou cuidar dos seus negócios. O outro texto que eu falei agora, Mateus capítulo 6. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Volta lá no 25, Mateus 6, 25. Para que a gente possa entender todas essas coisas. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária. Se vocês vão ter o suficiente para comer, para beber, para vestir. Ele está falando disso. Ele está falando disso. Não se preocupe com o que vocês vão comer, beber, vestir. Eu visto o lírio do campo. Eu cuido dos pássaros que não semeiam, não colhem, nem um ajuntam em celeiro. O pássaro não tem nenhum armazém não para guardar, e eu estou cuidando deles. E aí ele diz, vocês acham que não são mais especiais do que eles, mais importantes do que eles? E aí foi quando ele disse, buscai em primeiro lugar o meu reino, buscai em primeiro lugar a minha justiça, e as demais coisas, que demais coisas? Comer, beber, vestir, eu vos acrescentarei. Como ele falou para o povo, venha me adorar, e eu vou aumentar o seu território, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da sua família. Aleluia! É um princípio, irmãos, antigo. Colocar Deus em primeiro lugar, priorizar a vontade de Deus, é um princípio antigo, para mim e para você, para a minha vida e para a sua vida, e foi uma instrução específica da parte do Senhor esse ano, para essa igreja, para que observássemos isso, com zelo e com cuidado. E eu quero ler um texto agora em Ageu, no capítulo 1, aleluia, a respeito de colocar o Deus em primeiro lugar. Nós vamos ver um aspecto, algo ruim que estava acontecendo com esse povo, por não considerar Deus, por não dar prioridade ao Senhor. Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1. Aleluia. Pega uma água lá, Dinan, por favor. Quer água não, Keila? Pode pegar lá, ela pediu para pegar. Aleluia. Ageu capítulo 1. Diz assim, em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo diz, ainda não está na hora de reconstruir a casa do Senhor não. Olha só, o povo estava voltando do exílio e o templo havia sido destruído. Amém? Esse é o contexto. O povo voltara do exílio e o templo não, havia sido destruído, estava destruído. E eles estavam construindo as suas casas a todo vapor. Todo mundo ali dedicado, todo mundo construindo, passando na loja de material de construção, comprando, construindo, juntando, fazendo um mutirão, acabamento, tudo novo, tudo bacana. E aí ele disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, o povo diz, ainda não chegou a hora de construir a casa do Senhor. Não, está na hora não, estou ocupado, estou cuidando, eu estou fazendo uma obra lá em casa, não vai dar, agora, vamos mexer com esse negócio de templo agora não? Avança aí. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Olha o que Deus diz, por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Olha só, vocês estão vivendo na casa luxuosa, vocês vivem no melhor, e a minha casa está em ruínas. Presta atenção no como é que vocês têm vivido, presta atenção no que tem acontecido com vocês. Avança aí, vocês plantam muito, mas colhem pouco. A colheita não tem sido abundante. Vocês comem, mas continuam com fome, não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem.
seus salários desaparecem como se vocês se colocassem em, como se vocês os colocassem em bolso furado. Ei, não levanta a mão não, mas às vezes não aconteceu na sua vida um dia, ou talvez esteja acontecendo isso. Parece que nada te satisfaz. Come, mas não sacia. Bebe, mas não mata a sede. Trabalha, mas você fala, meu amigo, eu trabalhei, já recebi meu salário, já acabou. O dinheiro já acabou. Parece que sumiu, não sei como. É o que Deus está falando aqui para esse povo. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Próximo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Vocês estão vendo o que está acontecendo com vocês, povo meu? É isso que Deus estava falando para eles. Avança. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Priorizem a minha casa, priorizem o que é meu. Então eu me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. E o que acontece quando a gente honra o Senhor? Nós lemos, Ele nos honra. Avança. Aleluia. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. Porque vocês trabalharam, cuidaram da sua casa, estava colhendo, plantando, não tinha tempo para Deus. Eu não tenho tempo de servir a Deus. Eu não posso servir, eu estou muito ocupado. Eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo. Aí quando bota a mão no bolso, está furado. Parece que está furado. E ele diz, vocês tiveram colheitas, esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, o fiz desaparecer como um sopro. Deus está falando, eu fiz desaparecer, irmãos. Deus não está nem dizendo, eita rapaz, o diabo veio, tomou. Não, ele falou, eu fiz desaparecer. Por causa da negligência de vocês, falando com o povo. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É só vem a nós, Senhor, eu vou cuidar do que é meu, eu vou fazer, e as coisas de Deus ficando para trás. É isso que ele estava fazendo aqui, falando aqui. Avança. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho, não chove como deveria, a terra não produz colheita por causa de vocês. Ah, Senhor, porque a gente está com azar, porque o diabo, não. Quantas coisas, irmãos, às vezes ele fala assim, eita, o diabo está furioso. Irmão, o diabo está em outro lugar, cuidando de outra coisa, e a gente está fazendo besteira, e sofre o dano, e fica dizendo que o diabo está furioso. Não, é porque não tem atentado para a palavra de Deus. Avança. Enviei uma seca sobre os campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Avança. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu ao Senhor. Próximo. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou com vocês, diz o Senhor. Próxima. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o povo, remanescente do povo. Sabe, queridos, quando você fala assim, Senhor, eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar, Senhor, eu vou priorizar o Senhor, eu vou fazer a tua vontade, o próprio Deus nos levanta, o próprio Deus nos anima, o próprio Deus nos ergue, querido, para realizar aquilo que Ele colocou em nosso coração. Ele vai nos dar força para perseverar, Ele vai nos dar força para congregar, para servir. Nossa, eu queria dormir hoje, estou tão cansado, mas eu estou escalado no departamento. Tem que limpar a igreja, tem que cuidar do departamento infantil, tem que ensaiar com o pessoal do louvor. O Senhor vai nos dar força quando nós decidirmos fazer aquilo que Ele tem nos chamado para realizar. Não é porque, não, eu já estou cansado. Então coloca a sua vida diante do Senhor e diz, Senhor, eu quero te servir, dá-me força, dá-me ânimo, levanta-me, sustenta-me. Porque Ele cuida de nós, porque Ele nos levanta. Aleluia. Vai para o capítulo 2, verso 15. O povo ouviu, e aí Deus fala assim, veja o que está acontecendo com vocês.
antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Veja o que estava acontecendo, antes de começarem a lançar os alicerces do templo. Deus falou com aquele povo, o povo ouviu e disse: tá bom, nós vamos construir o templo do Senhor, nós vamos trabalhar. E ele diz: olha só o que estava, olha o verbo, a conjugação, no passado. Estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Então eles começaram. Avança aí. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uva, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo, granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Aleluia. Pensem nesse 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Ei, observa aquele dia que você decidiu mudar a sua vida. Observa aquele dia que você resolveu me priorizar. Observa aquele dia que você decidiu buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Observa, é isso que Deus está falando para aquele povo. Pensem no dia que vocês lançaram o alicerce. Pensem bem. Próximo. Ele diz: eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveira ainda não deram frutos, eu faço uma promessa hoje, vocês vão ver, enquanto a semente está lá no celeiro ainda, eu vou fazer uma promessa para vocês, mas de hoje em diante, eu os abençoarei. Ele disse: para vocês não pensarem que foi vocês, foi coincidência. Não, eu estou falando isso hoje, enquanto a semente está no celeiro. Semente da figueira, romanceira, oliveira, enquanto elas ainda não deram fruto, eu estou dizendo para vocês, eu vos abençoarei. Por quê? Porque o povo resolveu colocar a prioridade na sua vida, aquilo que era prioridade para Deus. Porque o povo decidiu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o interesse de Deus, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. O Senhor disse: vocês vão ver a bênção, a minha bênção sobre a vida de vocês. A minha bênção sobre a vida de vocês. E queridos, essa é a palavra para nós, nos levantarmos com ânimo, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Há necessidade de um esforço? Sim. Haverá necessidade de sacrifícios? Sim. Só que maior sacrifício foi o que Cristo Jesus fez por mim e por você. E essa mesa fala disso. Maior sacrifício foi o que Ele fez por minha vida, pela sua vida. Nada que Ele venha nos pedir é grande demais. Nada que Ele venha nos pedir é grandioso demais. Que seja o nosso coração colocando o Senhor em primeiro lugar, o reino dEle e a sua justiça. Deixa eu te dizer, você e eu precisamos ser intencionais. Não espere você acordar hoje animado. Hoje eu estou a fim de dar tanto glória a Deus e aleluia. Hoje eu vou para o culto, vou rodopiar, vou saltar, vou cantar, vou adorar. Não espere, não dependa disso. Seja intencional. Hoje é dia de congregar, hoje eu vou me levantar, hoje eu vou me organizar, hoje eu vou organizar a minha vida, o meu dia, o meu tempo para estar congregando. Hoje eu vou me organizar, hoje eu estarei servindo no departamento. Hoje eu estarei me preparando para se dar uma aula, para ministrar uma aula no departamento infantil. Hoje eu estarei me preparando para estar no diaconato, lá na porta, servindo a igreja, servindo a ceia. Seja intencional em servir ao Senhor, não espere que as suas emoções te conduzam. Decida colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É uma decisão minha e sua, queridos, não é sorte. Não é de acordo com a maré. Hoje a maré está boa. Hoje a maré não está para peixe, não, eu vou ficar em casa. Não. Você e eu somos intencionais, porque Deus teve toda a intenção de nos amar primeiro. Ele teve toda a sua intenção de entregar o seu filho por mim e por você. O próprio Jesus, ele estava em estado de agonia antes da sua crucificação. Quando chegaram para capturar Jesus, prender Jesus, e Pedro vem, pega a espada do soldado e passa a orelha dele. Por mais que Jesus soubesse a agonia, por mais que ele estivesse naquela agonia, ele disse: Pedro, para com isso.
Deixa assim, porque assim está preparado, assim foi planejado, assim foi decidido. Não, Senhor, manda legiões de anjos. Pedro, para. Eu vou me entregar. Eu vou me sacrificar, ainda que ele estivesse em tamanha agonia, pela proximidade da morte, da separação dele com o Pai. Você e eu, queridos, precisamos ser intencionais em fazer as coisas, ser intencionais em honrar ao Senhor, sermos intencionais em andar em fidelidade a Ele. Há uma atitude que parte de mim e parte de você para com o Senhor, e os resultados vão se manifestar. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Já os diáconos aqui. Feche os seus olhos nessa hora, sabe?